E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu trago mais uma dessas posições maravilhosas que são puzzles que testam a sua habilidade de cálculo no xadrez, ok? Como que esses puzzles fazem isso, né? Os jogadores em uma mesma faixa de rating tendem a calcular de maneira semelhante. Então eu acho muito legal esse tipo de vídeo aqui porque você não somente vê o que é que você está fazendo de errado, né? Como você também vê um claro caminho para frente, né? Como você deve melhorar. Você vê como pensa um jogador com um pouco mais de força para que você mesmo possa subir o seu nível de jogo. Essa posição aqui está muito difícil, no entanto ela é muito bonita de se ver. Eu sugiro que você pause o vídeo, pegue um café, uma água ou uma cerveja, quem sabe, né? E reflita por um tempo acerca do que você acha que as brancas devem jogar aqui. Isso não vai dar certo se você tentar chutar lances, não vai dar certo também se você não calcular a fundo, não é tão simples quanto parece. Então, vamos lá. Começando pelos jogadores que têm menos de 1000 de rating. Você provavelmente tem ali os seus 1000 de rating se você não percebeu o quanto que as brancas estão com menos material, né? As pretas estão quase que ganhas aqui na sequência de material. Ou seja, o que quer que o jogador de brancas faça não deve vir com uma simples ameaça de ganhar um pouco de material. Deve vir numa ideia de checkmate. A não ser que você ganhe uma dama limpa, por exemplo, você não tem chance de ganhar isso aqui indo a um final de jogo. Ou seja, lances lentos na ideia de ganhar material, como por exemplo um dama C6, cravando a torre ao rei do seu adversário, na ideia de futuramente adicionar um pouco de pressão aqui na torre e talvez vencê-la, não é suficiente, é um lance devagar, né? Ele vem com uma ideia que é demorada de se executar. O que quer que você faça deve vir com uma ameaça mais imediata. Aqui o lance dama C6 pode facilmente ser chutado, por exemplo, com cavalo E7 e a posição está completamente perdida para as brancas, ok? O que quer que você faça deve vir de um ataque forçado, ou seja, você deve ameaçar de maneira imediata uma sequência de mate ou, se não, jogar algum lance de captura. Se a sua sugestão foi algo similar, que apenas cria uma ameaça futura não muito clara, você tem o seu rating de cálculo na faixa dos 800 de rating. Aqui, por exemplo, a dama teria que voltar para F3 e é muito simples para as pretas simplesmente igualizarem a posição com o peão para C6. Pois agora, vamos lá. Caso você tenha visto que a captura da torre está disponível e que o lance cavalo toma B7 provavelmente é um bom lance na posição, você tem uma habilidade de cálculo de pelo menos 1000 pontos. Se você jogou esse cavalo por B7 aqui, falou, deve ser isso, e não calculou o restante, nesse caso você tem 1000 de rating, beleza? Esse lance aqui não é um lance ruim na posição, no entanto, os jogadores dos 1000, 1100 tendem a acreditar que o ataque vai funcionar. Ele vai lá, pensa no lance para si mesmo e vai descobrindo a sequência enquanto o oponente vai jogando ela. Ele não quer calcular qual é a resposta mais forte do adversário, se ele deve, se não deve capturar o cavalo, se ele vai capturar de dama, se ele vai capturar de rei ou se ele vai simplesmente deixar o cavalo para lá, né? Se você pensou apenas esse cavalo toma B7, aí você está jogando o famoso xadrez egoísta, né? Você está jogando seus lances, mas você não está pensando na resposta do seu adversário. No entanto, se você jogou cavalo toma B7 e você calculou que se o adversário tomar de dama, existe um checkmate aqui na posição, após o lance torre D8, né? E aí ele vai ter que defender o mate de dama, se jogar a dama para cá já tem mate de cara com torre C6, se jogar a dama para casa C8 ainda tem um mate com um pouquinho mais de esperneio por parte do oponente aqui após o lance dama C6 cheque, rei B8, torre toma, rei toma e torre F8, né? Ainda dá para defender de bispo, mas existe essa chance aí do checkmate. Aí o seu rating já sobe um pouquinho. Você é um jogador ali de nível um pouco mais intermediário para o início do avançado com seus bons 1300 de rating de cálculo, beleza? Aqui você chegou a uma ideia de checkmate, você conseguiu reconhecer bem o padrão, mas você não calculou os melhores lances do seu adversário. Você não chegou e parou para ver que o seu adversário, na realidade, não tem nenhuma obrigação de capturar o cavalo, né? O melhor lance para as pretas aqui é simplesmente deixar o cavalo ali
e jogar a sequência cavalo E7. E agora, né, não tem mais ameaça de mate quando a dama tomar, porque a sua torre não vai poder infiltrar na última fileira, nem a torre de F nem a torre de D, agora que a torre V, né, então tem o risco dele capturar o cavalo. E na sequência a melhor coisa que as brancas podem fazer é tirar o seu cavalo daqui, beleza? Se você for um jogador que viu que o lance cavalo B7 não funcionava, aí você já tem um pouco mais de crédito, você já está entre os 1.600 e os 1.800 de rating de cálculo. E só para constar, cavalo B7 também funciona caso o oponente capture de rei, né? Você teria que achar aí a sequência começando com dama B5 cheque. Quando o rei se esconder, você dá o cheque aqui em C6, né? Se ele vier com o rei para casa B8, basta você subir o seu rei aqui para casa D2 e no futuro você vai dar o seu mate aí com a torre em B1, beleza? Bem, se você encontrou essa sequência, você também tem ali na sua faixa dos 1.400, porque você estava na expectativa de que o oponente pegaria o seu cavalo e, bem, não é o melhor lance para ele nem de longe. E agora nós teremos um salto significativo. O lance aqui não é cavalo toma B7. Na realidade, se ele joga o cavalo E7, está tudo igual, a partida fica mais ou menos empatada, certo? Agora, se você encontrou qualquer um desses lances, seja o lance torre F8, seja o lance torre D8, você é um jogador que tenha os seus 2.000 de rating de cálculo, beleza? Qual é a ideia? A ideia é que se você jogar a sua torre na última fileira, o seu adversário vai ser forçado a tomar a torre e você segue agora com o primeiro lance que a gente analisou, que é o lance dama C6 e tem uma ideia de checkmate aqui. Então, se você viu uma sequência parecida com essa, você já tem 2.000 de rating, beleza? Qual seria a ideia? A dama volta para proteger e você pode simplesmente repetir a ideia de sacrifício, né? Você joga ali sua torre para D8 e se o oponente tomar, tem checkmate. Se o oponente não tomar, tem checkmate também, porque a dama está cravada, não poderia recapturar a sua dama. Meus parabéns, você é um jogador fortíssimo caso você tenha visto isso. Agora, vem a pergunta, qualquer um desses lances funciona? Tanto torre F8 quanto torre D8? A realidade é que não. Se você vai fazer essa sequência, deve ser com a torre de D e não com a torre de F primeiro. E se você é o jogador que viu essa diferença, meus parabéns. Aí você já tem o nível de cálculo de um jogador mestre, um jogador titulado. Eu te dou ali entre 2.200 e 2.300 de rating. Qual é a diferença? A diferença é que a partir da nossa análise inicial, nós dissemos que se não tiver checkmate, aqui as brancas não vão ganhar. E quando você utiliza a torre de F para a sequência, o jogador de pretas, após tomar a torre e vier dama C6, tem a possibilidade, na realidade, de forçar uma troca de damas. Como? Primeiramente, ele vai jogar bispo para E4, defendendo através do raio-x o checkmate, e quando a dama tomar o bispo, ele tem a possibilidade de jogar dama F4 cheque, forçando uma troca de damas que levaria a um final superior para as pretas. Apenas um jogador com o nível de mestre de cálculo seria capaz de ver uma combinação tão bonita para as pretas que salvaria a posição. No entanto, caso você faça a sequência começando com a torre de D, agora não tem como, né? As pretas precisam tomar a torre, ou então perder a dama e na sequência receber o mesmo checkmate. Então, dama toma a torre, aí você joga o seu dama C6 ameaçando o mate, só tem um lance que defende, né? Que é voltar com a dama aqui para defender. E na sequência você pode, como foi dito anteriormente, sacrificar a sua torre de F para distrair e não tem mais aquela ideia, né? Se ele jogar, por exemplo, aqui, ó, bispo E4 para ter algum tipo de esperneio, você volta a dama e não tem cheque, não tem troca de damas, não tem nada. Aqui na posição vai seguir o checkmate na casa B7. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa posição maravilhosa que a gente viu aqui. É muito bonita, esse daí eu admito que estava mais difícil do que os anteriores, então se você viu, meus parabéns. Deixa aí nos comentários o que é que você achou, deixa aí nos comentários qual foi o seu cálculo e como é que você chegou nele. Se você acha que o teste foi preciso ou não, se inscreva no canal, dispara o like e um abraço, pessoal, até a próxima.